E vamos para nossa pauta, que a gente estava esperando por essa pauta, que é uma pauta tão importante, tão importante. É um assunto polêmico, porque, como eu disse antes de irmos para o break, surgem aí linhas diferentes de trabalho, de médicos, opiniões diferentes entre os médicos, agora com tantas dietas, tem a paleo, que ficou uma coisa muito forte, tem, enfim, tantas propostas. E por que a gente vai conversar esse assunto com ele, que é nosso clínico geral, nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Obrigado, Boa Carol. tarde. Boa tarde. Porque você é um médico que a gente conhece há tantos anos, está com a gente, essa parceria tão legal, que tem bom senso. Responsabilidade, né, Carol? A gente, como médico, né, tem que falar para um público enorme, a gente não pode propor nada que leve a riscos, né? Exatamente. Então, entendam, algumas informações, elas precisam muitas vezes de bom senso, precisam de cautela, precisam de responsabilidade, de compromisso, como disse o Dr. Roberto. Por isso que a gente faz muito tranquilamente e com muita segurança um assunto como esse, que é a alimentação do diabético. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Sem dúvida, Carol, até porque o diabetes, cada vez mais pessoas estão ficando diabéticas, né? Essa epidemia aí de obesidade, né? As pessoas desenvolvendo a síndrome metabólica, que a gente falou até na última pauta, e da síndrome metabólica, após o ganho de peso, vem o diabetes do tipo 2, que é o mais frequente hoje nos adultos e explodindo no mundo, a gente precisa frear isso. Tem o diabético também do tipo 1, que é aquele que desenvolve lá na infância, por outros problemas, não tem a ver com ganho de peso, é mais um problema autoimune. Bom, de qualquer forma, o diabético, ele precisa de uma informação criteriosa, ele busca essa informação nos meios de comunicação. Muitos não têm acesso ao nutricionista, ao médico. Então, é óbvio que essa pauta eu pensei, até porque tem muita dúvida que a gente vê no consultório. Eu recebo muitas dúvidas por rede social e a gente, óbvio, como médico, não pode fazer nenhuma consulta por rede social. Então, a gente dá informações de maneira mais genéricas, né, para a população geral. Mas vamos sim hoje falar com calma, Carol, para que o diabético tenha noção, né, qual é o carboidrato que eu devo evitar, qual carboidrato eu devo escolher, e as gorduras que eu como. Também podem influenciar. Aliás, é o que a medicina começou a se preocupar muito mais, Carol. A questão do carboidrato a gente já vai falar, continua sendo importante não só para o diabético, como para a população em geral, mas se passou a ter outros focos de uma década para cá, 15 anos para cá, de outros nutrientes, outros alimentos que o diabético não pode errar, porque eles têm uma incidência muito grande de morte por doença cardiovascular. E a gente deixou de lado de falar das gorduras que predominam no prato do diabético, né? Tá. E é isso que é o que hoje a nutrição, a nutrologia, a endocrinologia estuda como até mais importante do que só ficar atento ao carboidrato. Entendi. A gente vai falar disso. Se puder... Você quer começar com o vídeo? Pode começar um vídeo, só para a gente mostrar assim, por que o diabético tem problemas, né? Geralmente, quando a gente come, Carol, né, e o alimento vai lá para o nosso sistema digestivo, sofre a digestão toda bonitinha, e boa parte desse alimento, que são os carboidratos, nós vamos falar deles, vai ser digerida e vai ser absorvida na forma de glicose. Né? A glicose é uma fonte de energia que as nossas células precisam para que a gente sobreviva. Então, onde essa glicose vai parar? Quando ela entra no sangue, ela vai ser destinada para vários órgãos, para o músculo, até para o próprio tecido adiposo, o fígado também recebe essa glicose. Tá. E só que para a glicose entrar dentro da célula, a gente precisa de um hormônio ser produzido para que a glicose consiga entrar dentro da célula. Quem produz a insulina, que é esse hormônio importante, é o pâncreas. Né? O diabetes do tipo 1 não consegue produzir insulina. Aí o problema já é pela falta de insulina, ele não produz. Quando a gente produz quantidades adequadas de insulina, a insulina é que consegue jogar a glicose para dentro dos órgãos onde ela vai ser destinada para algum objetivo. Geralmente para gerar energia, para gerar reserva de energia. Em excesso, ela também vira tecido adiposo. Que você já explicou. Já expliquei, a gente não pode exagerar. E o que a insulina faz? Ela consegue acoplar, aqui estaria uma célula, né? Para a glicose entrar dentro da célula, a insulina tem que acoplar num receptor onde portinhas se abrem
e a glicose consegue entrar dentro da célula, gerando energia. E o que acontece com o diabético? Ele tem muita insulina e não consegue abrir a portinha? Ou ele tem uma falta de insulina e não consegue carregar a glicose para dentro da célula, que é geralmente o diabético do tipo 1, a gente chama de insulino dependente, né? Ele precisa de usar a insulina. Que é autoimune. Que é autoimune, tem algumas variações, é mais rara, mas geralmente é por deficiência de insulina. Alguns diabéticos também, chamados do tipo 2, na vida adulta, que desenvolve às vezes mais pelo ganho de peso, podem chegar ao ponto onde também não produz insulina, que é uma fase mais final do diabetes, quando é diabetes de longa data. O diabético do tipo 2, que a gente vê hoje como mais frequente, não é que não consiga produzir insulina, é a dificuldade da insulina acoplar naquele receptor. Né? Quer dizer, aí a gente chama de resistência à insulina, que é um quadro que se inicia geralmente com o ganho de peso, aumento da circunferência abdominal, desenvolvendo a síndrome metabólica e chegando ao diabetes. Então existe o pré-diabético também, bom que você falou no início. Quem está aí em casa... Isso aqui também é para pré-diabético. Que o médico falou, você está com resistência à insulina ou já está com pré-diabetes, essa pauta também é para vocês. Aliás, eu acho que essa pauta é para todo mundo. Para ninguém chegar a ser pré e nem diabético, certo? Exatamente. Não evoluir nesses problemas. E quem já pelo menos tem uma noção na questão alimentar, Perfeito. Né? E para chamar a atenção aqui, gente, até porque está circulando muito aí em meios de comunicação, que existe uma alimentação específica para curar o diabetes, e eu tenho responsabilidade de dizer que não existe alimentos que curam o diabetes, existe uma alimentação adequada e correta para o diabético ter o controle da sua doença. E qualidade de vida. E qualidade de vida. E se ele precisa usar medicamento específico, que esses medicamentos sejam prescritos de maneira correta, pelo médico correto. É verdade. Então vamos lá. Vamos responder a primeira pergunta? Que é muito frequente. Olha lá, as principais perguntas de consultório quando o assunto é alimentação do diabético. Na tela. É uma linda pergunta... essa foto, hein, Juju? Ficou linda. Isso é uma coisa que mudou, Carol. Vamos lá. O total de carboidratos do diabético é diferente de quem não é? Bom, primeiro entender, carboidratos são vários, né? A gente tem como alimentos considerados carboidratos os legumes, as hortaliças, as verduras, as frutas, as leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, soja, lentilha, também tem um pouquinho de carboidrato. A gente tem carboidrato nas frutas, carboidrato no grupo cereais, arroz, trigo, pão, biscoito, bolacha, aveia, mandioca, batata, inhame, o grupo cereais, e o grupo dos açúcares, né? O açúcar mesmo refinado e os doces, os refrigerantes, o álcool, todos esses são os carboidratos. O que se preconizava lá atrás é que o diabético ele tinha que diminuir sensivelmente os carboidratos de um modo geral. Se chegou a recomendar que no máximo 20% da dieta do diabético fosse constituído de carboidrato. Isso mudou muito, Carol. 20% era uma quantidade muito baixa. Se recomenda, em média, 50% a 55% da dieta de um indivíduo normal ser composto de carboidrato. Isso mudou muito. O diabético sofria muito porque não podia comer, às vezes, nem um legume, às vezes uma verdura, um cereal, porque é carboidrato, tinha que cortar muito. Isso mudou, Carol. O parâmetro hoje, o consenso hoje é até 50% pode ser carboidrato. Desde que escolha bem. Aí é que mudou. A qualidade do carboidrato. Exatamente, Carol. A grande preocupação passou a ser essa. Não é que tem que cortar o carboidrato. Tem que saber escolher os mais adequados. E é o que eu tentei trazer agora para a gente começar a já linkar a pergunta com o que eu vou mostrar. Perfeito. Então, quais carboidratos a gente tem que evitar? Né, que o diabético tem que ficar em alerta. Então vamos deixar a câmera pegar aqui é o esse Evite? prato. Esse agora que eu tô vendo a plaquinha. Eu vou falar carboidrato, vou falar gordura, vou falar de proteína. Na verdade, eu estava até olhando, doutor Roberto, você falando tudo que é o grupo do carboidrato, e é até engraçado que dá para dizer o que não é carboidrato, porque tudo é carboidrato. Olha, tirando carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, manteiga, azeite, tudo sementes e oleaginosas, o resto tem carboidrato. Tudo tem carboidrato. Então, no final, gente, o que tudo. Então, é muito importante, inclusive, saber, né? Entender. Exatamente. Não, mas é uma frutinha, é carboidrato. Então aqui é um grupo do Evite. Por onde você quer começar? Então vamos lá. Bom, tradicionalmente a gente tem que pensar em evitar os carboidratos de carga glicêmica muito alta, aqueles que vão gerar muita glicose no sangue, que é a dificuldade que o diabético tem de metabolizar a glicose, e que entrem muito rápido, né? Que é a tal da carga e do índice glicêmico. Certo. Então a gente, óbvio, né? Acho que já é chover no molhado, mas tem pessoas que talvez não tenham essa informação. Vamos mostrar essa bonitona aqui, que aqui tem todos os piores, né? Aqui tem o pão branco, tá? Que, óbvio, o diabético tem que evitar, o pão tradicional, todos os pães com farinhas refinadas,
né, com farinha branca. Esse lance de evitar, assim, não pode comer, doutor Roberto? De preferência, como exceção, não como regra. Aí eu vou dizer quais eles deveriam preferir. Tá bom. Quais os diabéticos deveriam preferir. Então, se for um integral... Deixar para um de vez em quando. O de vez em quando, tudo bem. Né? Depende do controle do diabetes, depende se o diabético ele está com peso ok, depende se ele faz atividade física. Porque é óbvio que a atividade física é um diferencial enorme na saúde de qualquer um, mas principalmente do diabético. Mas o pão, os pães brancos de um modo geral, a batata... Tá? A batata, ela tem uma carga glicêmica que não é baixa. Então, principalmente quando você faz na forma já batida, quando você usa para fazer um purê. Então, tem que tomar cuidado, tá? Porque ele tem, às vezes, uma quantidade, tem uma carga glicêmica alta. E a gente vai falar dos que a gente pode priorizar, né? No lugar aqui, o que a gente priorizaria. Tapioca? Trouxe o arroz branco também, o arroz tradicional. Trouxe aqui as bolachinhas água e sal tradicionais. Trouxe aqui a tapioca, porque a mandioca, óbvio, a tapioca é a farinha, né, granulada da mandioca. Tem uma carga glicêmica que não é boba, Carol. Então a gente vê às vezes, eu vou tirar o alimento, vamos tirar o glúten, vamos trocar. Para um diabético, tapioca, né? Tem que tomar cuidado com a quantidade. Não que não muito de vez em quando, mas tem que ser bem de vez em quando, porque a carga glicêmica da tapioca é alta. Tá? Então eu trouxe aqui para chamar a atenção, porque às vezes está todo mundo liberando, achando que está tudo ok, tudo lindo, e tem que tomar cuidado. Na questão das frutas, eu trouxe algumas onde a carga glicêmica é média, então a gente tem que ficar um pouco em alerta. Essa eu diria, não que nunca mais pode, mas tem que ser exceção, não regra, tá? Uvinha? Eu trouxe aqui a uva, que tem uma carga glicêmica que não é muito baixinha. Trouxe aqui frutas secas, trouxe o damasco, né? Todas as frutas secas, as passas, o damasco seco, eles, por perderem água, eles concentram muito a quantidade de carboidrato, né? A carga glicêmica fica alta, então não pode abusar. Trouxe aqui a banana, quando muito madura. A banana muito madura, ela tem ela é absorvida muito rápido, ela é digerida e absorvida muito rápido. Então não é legal abusar, não. Uma banana pequenininha, que não esteja muito madura, tudo bem. A manga tem uma carga glicêmica também que não é tão baixa, né? Embora vez ou outra tudo bem, mas não recomendo comer muito. Trouxe aqui o figo, tá? O figo. Ele tem uma carga glicêmica também que não é muito tão baixinha. Eu trouxe aquelas que tem que tomar cuidado, eu diria modere. Tá? Nem dizer evite, mas modere. O caqui tem que moderar, e os sucos de fruta. Todos os sucos de frutas, eles se concentram muito em quantidade de glicose. Por exemplo, chupar uma laranja é uma coisa, ingerir um suco feito com 5 laranjas é diferente. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na questão... E o limão? Suquinho de limão vai bem? Tranquilo. Aí vamos falar do outro lado dos que pode. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar... Quer deixar a pergunta do público, Mar? E daqui a pouquinho tem mais perguntas aqui, hein? A gente vai responder as principais perguntas de consultório. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Perguntinha da Débora. Obrigada. Tenho 40 anos e sou pré-diabética. Como reduzir a resistência insulínica? Tinha certeza que a gente já tem um exemplo de alguém jovem, 40 anos, é muito jovem, e já se deparou com um momento, né, de pré-diabetes. Como, então, a gente controla essa resistência insulínica antes que essa pessoa já seja considerada um diabético? Ainda mais que eu estou vendo que eu acho que ela é oriental, né? As orientais desenvolvem diabetes com a dieta ocidental com mais facilidade. Sério? Porque tem uma adaptação menor genética, a nossa carga enorme na dieta ocidental de gordura animal, de refinados, açúcares, farinha branca, eles não toleram tanto não. Então, primeira coisa é controlar a sua circunferência abdominal. Tá? A relação do pré-diabetes, que chega ao diabetes do tipo 2, tem a ver com o aumento da gordura depositada no abdômen. Então, se a sua circunferência abdominal tiver medida na região da altura do umbigo, acima de 80 centímetros, que é o parâmetro para orientais, você já está desenvolvendo provavelmente a síndrome metabólica e a tal resistência à insulina. O que eu vou falar aqui, preste atenção porque vai valer para você também, tá? Porque toda essa questão alimentar vale para quem já está com a resistência à insulina e está acionando o pré-diabético. E a atividade física é um dos diferenciais para diminuir a resistência à insulina. Atividade física frequente, não uma vez por semana, de preferência diariamente, até 40 minutos a 1 hora de caminhada, alguma coisa que você gosta. Toda atividade física vai ser muito bem-vinda, ainda mais as de resistência, tá? E esse caminhada,
caminhar. Da atividade física é interessante que isso eu aprendi com você. Ele melhora a ação dos receptores, né? Sim, exatamente, Carol. O que você tem que fazer é a insulina acoplar no seu receptor com mais facilidade. Fez exercício, parece que se abre ali, sim, a portinha aliás, abre. porque a célula precisa de energia. Ela vai querer mais glicose. O corpo é muito inteligente. É lógico. Então, vamos lá, vamos facilitar as coisas. Vamos jogar a glicose com mais eficiência para dentro da célula. Olha só. É a própria necessidade da energia é que faz o corpo buscar essa energia naquilo que você come, né? Então, Perfeito. é óbvio que isso é fundamental. Antes da gente falar os que pode, vamos falar a próxima pergunta? É que exatamente a gente falou dos carboidratos. Quais carboidratos preferir? Vamos falar daqui os carboidratos. Quais carboidratos preferir? Tá, deixa eu então arrumar aqui vamos pros lá. meninos. Então aqui tem Agora, um grupão bonito, gente. quais- Aqui é o vai. Esses são os que o diabético tem mais liberdade. Óbvio Tá. que tudo na sua devida quantidade, tá? Então, os cereais que o diabético tem que priorizar são os que principalmente tenham fibras e que seja na forma mais integral. Então, o arroz integral, tudo bem. Aqui eu falei do arroz branco, evite. Mas o arroz integral, sem problema, porque Tá. ele mantém a fibra. A fibra diminui a rapidez de absorção da glicose. Eu coloquei aqui a batata doce, Carol, embora seja o nome diga batata doce, ela tem uma carga e um índice glicêmico menor que a batata inglesa. Tá. Então é melhor, eu quero comer uma batata que seja a batata doce, numa quantidade que não seja exagerada, obviamente, mas não precisa excluir do plano alimentar. O próprio inhame, o cará, a mandioca, não exageradamente, não na forma de farinha, né? Tá. Ainda vai. Eu trouxe aqui alguns grãos que a gente precisa colocar mais no prato do diabético. Eu trouxe aqui as leguminosas. Então, aqui é uma fonte de carboidrato com proteína junto e com fibra. Então, isso para o diabético é importante. Eu acho que para todos nós, mas principalmente para o diabético, onde Tá. a glicose tem que ser absorvida mais lentamente. Então, ingira mais leguminosas, como o grão de bico, o feijão, a lentilha, a ervilha. Tá. São carboidratos do bem para o diabético. Trouxe aqui a quinoa e trouxe aqui também o amaranto. Que é fantástico. Tá, fantástico. São grãos, né? A gente classifica um pouco entre cereal, né? Mas de qualquer forma são carboidratos com uma carga glicêmica que não é alta, são acompanhados de proteína. Toda vez que o carboidrato é acompanhado de proteína e de fibra, Carol, a absorção da glicose no intestino é mais lenta. É isso que o diabético precisa, que a glicose entre devagar para que o corpo metabolize de maneira mais tranquila. Entendi. Entrou muita glicose muito rápido, o diabético se lasca, porque ele não consegue jogar essa glicose com eficiência para dentro da célula. E esse pico de glicose alta é que traz a oxidação das células. E vamos falar aqui de algumas frutas rapidinho. E são tá? deliciosas essas frutas que podem. As frutas que são ricas em antioxidantes, principalmente o diabético tem um processo de oxidação das suas células muito intenso. Tá. E é o que leva, inclusive, às complicações cardiovasculares, circulatórias. Então, todo alimento mais rico em vitamina E, mais rico em vitamina C, mais rico em selênio, mais rico em antioxidantes, em flavonoides, polifenóis, é muito bem-vindo. Então, aqui eu fiz uma seleção de frutas que tem uma carga glicêmica que não é alta Tá. e que são riquíssimos de antioxidantes. E tem casca, né? Tá, que e tem aumenta a casca. fibra, Então, eu né? trouxe aqui a maçã, que tem a casca, trouxe a pera, que dá para comer com a casca. A laranja, só não tomar o suco, mas comer uma laranja junto com bagaço, não tem problema. Tá. É uma fruta bem-vinda. O limão, porque são fontes de vitamina C. O limão também, sem problema. Trouxe aqui um pêssego, E morango, trouxe a é tudo de boa. goiaba. Tá na época agora, morango. Trouxe morango, trouxe kiwi. Essas são frutas que Goiaba o diabético... também é legal? Também, sem problema nenhum. Você goiaba pode não comer sabia. com a casca, né? Aí é óbvio, não exagerar para qualquer indivíduo, não exagerar. 2 a 3 porções de frutas no máximo por dia. Daqui a pouquinho a gente fala dessa aqui, tá? Que essa daqui tá no meta. Essa aqui é Isso aqui eu trouxe uma seleção Segura, não dos conta. alimentos bacanas. Não conta, que isso aqui vale ouro, mas olha, daqui a pouquinho. Vamos colocar uma. Vamos deixar a próxima pergunta que a gente tem aqui? Olha só essa pergunta. Olha isso aqui. Quais gorduras evitar e quais preferir? Então, como o Dr. Roberto disse no início, não é só com o grupo de carboidrato Não. que uma pessoa pré-diabética e com diabetes tem que se preocupar. A gordura também vai influenciar muita coisa. Muito. E eu vou deixar uma perguntinha pro Dr. Roberto. Será que o diabético
é saudável para um diabético fazer hoje a dieta low carb que está sendo tão falada e que a gente já comentou? Não low carb, eu diria assim, da maneira como é proposto, porque ele é muito exigente, rigoroso, né? Mas uma redução desses carboidratos, você me conta daqui a pouquinho? Conta. Doutor Roberto, antes da gente falar das gorduras, me conta a história do low carb, o baixo carboidrato, se hoje pode ser uma dieta legal para o diabético. Óbvio, depende desse low carb aí, óbvio. Tá. Tem algumas propostas de low carb em que se diminui para 10, 20% o total de carboidrato do plano alimentar. E isso vai aumentar possivelmente o total em proteína. Tá. A proteína em excesso para o diabético é muito problemático, porque ele pode trazer algumas alterações metabólicas, pode alterar o pH sanguíneo do diabético. Tem diabéticos que têm já uma alteração da função renal por um diabético de longa data, que é um dos órgãos que complicam, né, e passam a ter insuficiência na sua função ao longo prazo. Então, não é recomendado um low carb com muita proteína no lugar. Não pode compensar na proteína. Você pode fazer o low carb inteligente, que é trocar um carboidrato com uma carga glicêmica mais alta por uma de carga glicêmica mais baixa. Como eu falei, trocar a batata inglesa pela batata doce, trocar uma fruta com carga glicêmica um pouco mais alta ou média por uma mais baixa. Aí sim, eu acho que aí esse troca inteligente de um carboidrato com uma carga glicêmica maior por uma menor, isso é bem-vindo. Tá. Que é o que a gente, inclusive, está falando aqui. Mas o low carb mesmo, de 10, 20% do total... Muito perigoso. Não, pelo excesso de proteína que vai gerar isso para o diabético, é um risco muito grande. Tá. Vamos responder, então, a pergunta das gorduras. Temos que nos preocupar também com o tipo de gordura? É o que passou a ser mais, pelos estudos, o que mais mostrou correlação de morte por doença cardiovascular no diabético é quando ele pode entupir teus vasos sanguíneos, ele tem um vaso sanguíneo mais frágil pelo processo de oxidação. A glicose, quando muito alta, ela enferruja, ela glica, ela oxida a parede interna dos vasos sanguíneos. E todo o sistema circulatório e o próprio coração do diabético fica mais vulnerável. Em cima desse vaso sanguíneo oxidado, passa a ser formado placas de gordura, né? E a gordura saturada, que é a gordura de origem animal, que é rica em ácido araquidônico, que é pró-inflamatória, e o processo inicial de lesão da parede do vaso sanguíneo é um processo inflamatório. Tá. Então, se eu colocar mais alimentos que fazem o sistema, a reação inflamatória ser pior, que é uma alimentação pró-inflamatória, onde o maior vilão é a gordura hidrogenada, é a gordura saturada de origem animal em excesso, né? Então é aí que a medicina começou a ver que os fatores de risco não era só controlar o carboidrato do diabético, até porque o carboidrato correto, na dose correta, com os tratamentos, o diabético fica muito bem, não tem problema. Agora, a gordura, quando mal conduzida, influencia diretamente no índice de mortalidade do diabético. Por isso que você sugeriu então, eu trouxe azeite, as gorduras a serem evitadas e as gorduras a serem preferidas, né? A gordura a ser evitada, qual gordura a gente tem que tomar cuidado para o diabético? Isso acho para todo mundo, mas principalmente para o diabético. A gordura saturada, que vai estar nos cortes gordurosos das carnes, então no toicinho, na picanha, aqui está na costelinha, também onde você vê aquele amarelinho da carne, não é legal, no contrafilé, cupim, linguiça, embutido, salame, mortadela, presunto, são ricos em gordura saturada. A manteiga, o leite integral, os queijos amarelos, isso deveria ser sim a exceção da exceção do diabético. Tá, o final de semana, né? O sábado. Matar à vontade, vez ou outra, tudo bem. A gordura que o diabético tem que preferir, bom, se for comer a gordura animal saturada, dá preferência para os cortes magros, né? A que eu trouxe está encapadinho aí para não ficar mais higiênico, mas, por exemplo, cortes magros, patinho, músculo, acém, colchão mole, são cortes magros, né? Frango sem pele, né? Isso tudo bem. Peixes, que é uma gordura mais poliinsaturada, que não é tão saturada como as outras, um peixe, um filezinho de pescada, uma sardinha, um atum, um salmão, não exagerar na quantidade, porque são peixes, né? O salmão, o atum, a sardinha, tem um valor calórico que não é tão baixinho, então não exagerar também, mas são os preferenciais em relação àqueles outros cortes que eu falei. Tem que caprichar mais na gordura monoinsaturada, que é a gordura que não tem correlação com doença
doença cardiovascular, nós vamos falar onde elas estão, e na gordura poliinsaturada também, que não tem tanta correlação com doença cardiovascular, se ingerida em quantidades corretas. Tá. Então, o diabético tem que preferir. Aí eu trouxe aqui o azeite extra virgem, trouxe o abacate. O abacate é calórico, mas comer quantidades corretas, no máximo 2 a 3 porções ao dia. Tá. Aí essa porção o nutricionista te orienta, o médico te orienta, que é o tamanho dessa porção. Mas é uma escolha saudável, até porque o abacate, além de ter vitamina E, que é antioxidante, tem glutationa, que é um potente antioxidante. É um dos maiores exemplos de glutationa em termos de alimentos da natureza, é o abacate. Legal. Então come quantidades corretas, porque o diabético precisa de mais antioxidantes na sua alimentação. Há outras gorduras aqui, eu coloquei das oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, trouxe aqui a linhaça, trouxe a chia, trouxe a semente de abóbora, que tem também uma gordura do bem. Então essa é a prioridade e evite aquelas que a gente falou antes. Não é difícil. Vamos lá. Falar dessa bandeja linda Essa aí. bandeja eu trouxe, Carol, para assim, para dizer para os diabéticos que alimentos interessantes ele pode ingerir. Por que motivo? Primeiro que eles precisam de mais antioxidantes, porque as suas artérias, seus vasos sanguíneos se oxidam muito com a glicose alta. Tá. Então já falei que a vitamina E é antioxidante, falei que a vitamina C é antioxidante, o selênio é um antioxidante, tudo que eu falei aqui antes, das frutas que eu comentei, aqui da castanha que tem selênio, fica valendo o porquê que eu trouxe esses alimentos. Só que o diabético também precisa de mais zinco e precisa de mais cromo. O cromo é um mineral fundamental na saúde do receptor de insulina e principalmente quem tem a resistência à insulina associada. Então eu fiz aqui um pool de alimentos que são bem ricos em antioxidantes, são ricos em cromo e também são fontes de zinco. Então esses aqui o diabético deveria comer com mais frequência. Que legal, Então vamos lá, coisa simples, hein, Carol? Olha aqui. O iogurte desnatado, tá aqui, porque eu não quero a gordura saturada, tá? O iogurte, ele é fonte de cromo também, existe no leite, né? Então, a fonte desnatada seria uma boa opção. Eu trouxe aqui o brócolis, que é simples, não na forma crua, sempre aquecido, né, cozido. O brócolis é fonte de vitamina C e de cromo, o alho é fonte de vitamina C e cromo, a cenoura é fonte de cromo, é fonte de beta-caroteno, que é antioxidante, só que comer crua. Se aquecer e fizer cozida, o índice glicêmico, a rapidez de absorção da glicose aumenta. Então tem que ser raladinha na salada, só raladinho, né? Crua. A aveia, Carol, a aveia é fantástica para todo mundo, mas principalmente para o diabético. Tem uma carga glicêmica baixíssima, tem fibra e ajuda no controle do colesterol, que é um vilão também para o diabético. Então, aveia, um iogurtezinho com aveia no meio da tarde, no lugar daquela bolachinha com água e sal e geleia, né? Maravilha. Seria interessante. O tomate é fonte também de cromo. Trouxe aqui do lado a canela. A canela é fonte excelente de cromo. Joga aqui a canela em cima do iogurte com aveia no meio da tarde e tira aquele pãozinho com manteiga. E aqui eu trouxe algumas frutinhas ricas em antioxidantes, que é o mirtilo, potente antioxidante. Trouxe aqui a goji-berry também, que são potentes antioxidantes. Então é aqui para o diabético ingerir com mais frequência. Então, vamos lá, doutor Roberto, a gente está falando de alimentação e diabetes, então surgiram muitas dúvidas. Eu vou começar com essa pergunta que é muito, muito séria, muito importante. Amanda Gonçalves, um beijo para você. Qual é o mecanismo de ação da metformina? Como este medicamento, né, reduz a glicemia? Porque a metformina não é um nome comercial, então a gente pode falar aqui no ar, né? Então o que seria a metformina? Faz parte do tratamento? Sim, pode ser. Geralmente o paciente, quando está iniciando a resistência à insulina ou numa fase de pré-diabetes, que a glicose ainda não está tão alta, mas a insulina já está alterada, que é o quadro que caracteriza a resistência à insulina, a síndrome metabólica, e aí sim chegar ao diabetes verdadeiro, é usado muito a metformina, porque ele melhora o receptor da insulina, ele faz com que o receptor de insulina fique mais fácil de abrir para a insulina acoplar. Então ele facilita a ação da insulina no seu receptor e para quem está produzindo insulina em níveis um pouco menores, um diabético que já está produzindo menos insulina, que é muito frequente no diabético do tipo 2 de longa data, ele também ajuda um pouquinho na secreção da insulina, no aumento da produção. Então é muito utilizado. Uma pessoa que não tenha diabetes nem pré-diabetes,
Não pode fazer o uso de metformina para emagrecer, por exemplo, que eu já ouvi isso. Não, é porque quem está com resistência à insulina tem uma facilidade de ganhar peso. Então, a gente está tratando a resistência à insulina ou diminuindo, aí você tem uma perda de peso com um plano alimentar correto, não tomar para emagrecer sem saber, não faz sentido. Não é saudável. Não é saudável. Cuidado, com orientação médica, também, isso é medicamento, orientação médica, prescrição médica. Essa pergunta da Si Barbosa é ótima, um beijo, Si. As mulheres portadoras de ovários policísticos obrigatoriamente têm diabetes? Tenho 31 anos e fui diagnosticada com ovários policísticos. A gente já falou dos ovários policísticos algumas vezes com ginecologistas, mas a gente sabe que é um problema multidisciplinar. Porque muitas mulheres podem desenvolver a resistência à insulina que você comentou. Isso, a síndrome do ovário policístico é quando a mulher, após desenvolver o ovário policístico, passa a ter alterações de risco. Então, crescimento de pelo, aumento da obesidade central, existe o desencadeamento de resistência à insulina, que a gente não sabe se é a causa ou a consequência, mas de qualquer forma, a mulher com ovário policístico tende a ter resistência à insulina e ter uma consequência de aumento da gordura abdominal e ter uma tendência, se continuar ganhando peso, se a alimentação for totalmente desbalanceada, sedentarismo, chegar sim a um diabetes, porque ela já tem a resistência à insulina, que é o primeiro degrau para depois ficar intolerante à glicose, que é o pré-diabetes, e depois, com a glicemia já alta, ser uma diabética verdadeira. Então, existe uma tendência maior, mas é só cuidar do problema, sem problema Fazer nenhum. Alimentação de tudo que você disse é um cuidado. Sem sombra de dúvida. Para algumas mulheres com ovário policístico, pode ser que tenha essa orientação também da metformina. Sim, existe como tratamento também. Um dos tratamentos é entrar com a metformina. Os ginecologistas às vezes prescrevem também. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Essa pergunta também é maravilhosa. Sheila Datz, um beijo para você. Como identificar uma criança que tem potencial para ter diabetes? Afinal, prevenção logo cedo é fundamental. Fundamental. E obesidade infantil e diabetes, gente, estão caminhando juntos. Primeiro, se tiver na família parentes de primeiro grau já diabético, a criança já tem uma vulnerabilidade genética. Né? E cuidar da alimentação e do peso da criança. A obesidade infantil é, sem dúvida, um desencadeador para o diabetes na vida adulta. Então, é cuidar da alimentação, tudo que a gente falou, atividade física, criança sedentária que só come doce o dia inteiro na frente da televisão, e salgadinho, e bolachinha, e o pai é diabético ou a mãe é, ou segundo grau, avós, a chance aumenta muito. Então, é cuidar da alimentação. Criança gordinha, ai que fofa, porque ela é pequenininha gordinha. Não procede. Não procede. Isso ficou para o passado, Carol. Criança saudável é criança com peso correto. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas perguntaram de maneiras diferentes, porque muita gente começou a dar números. A minha glicemia tá tanto, isso é pré-diabético? A minha... Hoje, como através dos exames complementares, né, vocês dão aí esse diagnóstico de um pré-diabético ou de um diabetes? Não é só a glicemia, né? Não, hoje assim, óbvio, a glicemia em jejum, mesmo normal, o primeiro degrau para chegar a um diabetes é desenvolver resistência à insulina. A resistência à insulina é diagnosticada mesmo com a glicose normal, mas com a insulina alta no sangue. Existe um índice que a gente calcula quando se pede os exames, isso todo médico sabe, para saber, você já tem resistência à insulina, já vamos começar a reverter aqui. Se a resistência à insulina não for tratada ou não for revertida, a gente começa a ter um aumento da glicose no sangue. Aí você vai dosar, o diabético verdadeiro, Carol, é quando a glicemia em jejum, você vai dosar lá em jejum, com 10 a 12 horas de jejum, ela está acima de 126. Isso já é um diabetes instalado, tá? Glicemia em jejum acima de 126. Agora, se eu tenho a glicemia acima de 100, mas abaixo de 126, eu não sou um diabético verdadeiro. Essa é a fase que a gente chama de pré-diabetes ou intolerante à glicose. Tem exames que comprovam se você está nesse quadro, com a glicemia em jejum acima de 100, tem o teste de tolerância oral à glicose, é um teste que a gente pede, que o paciente toma glicose e colhe sangue 2 horas depois dessa sobrecarga de glicose. Se ficar acima de 140, é porque você já é um pré-diabético. Abaixo de 140, a gente chama só de hiperglicemia em jejum. A minha glicose está alta, mas eu não estou ainda pré-diabético. Glicose alta, discretamente, o limite até 99, né? E é um momento de alerta. Já é um momento de alerta. Isso tudo é diagnosticável, sem sombra de dúvida, e glicemia em jejum já acima de 126, aí já é um diabético verdadeiro, o tratamento tem que ser iniciado, alimentação, atividade física. Aliás, eu acho que o resumo da ópera, Carol, para fechar com tudo que eu gostaria, prefira cereais sempre na forma integral,
para o diabético e para todo mundo de um modo geral. Evite as farinhas refinadas, mesmo a de arroz, se for integral, não. Quando eu falo refinada, é na forma não integral. Tá. Manteve fibra, então o diabético precisa de alimentos ricos em fibras, precisa de alimentos ricos em antioxidantes, a gente deu vários exemplos, vitamina E, vitamina C, selênio, precisa moderar no suco de fruta em exagero, refrigerante, açúcar, doces, nem vou falar porque é óbvio, é chover no molhado. Mas sucos de frutas, cuidado com excesso, prefira frutas que possa comer com a casca, porque a fibra da casca diminui a rapidez de absorção da glicose, e a banana que eu vou comer não muito madura, não posso comer com a casca, joga uma aveia, joga uma linhaça, joga uma chia, porque a fibra tem que estar sempre presente no prato do diabético. Eu vou fazer só uma, é muito rápida, mas é muito importante, que é muita gente que deve estar passando por isso. Juliana, um beijo pra você. Carol, sou diabética e não consigo engravidar. Há 4 anos tomo metformina. Esse remédio atrapalha a gravidez? Qual é a relação com a infertilidade e diabetes? Não, ela pode ter ovário policístico, ter dificuldade para engravidar do ovário policístico, e pode ser que a metformina seja um dos tratamentos para melhorar a resistência à insulina desencadeada pelo ovário policístico. Então, eu não acredito que seja a metformina que impeça ela de engravidar, não. Provavelmente, quem está tratando está tentando corrigir o problema dela, mas mesmo assim ela pode ter dificuldade, até porque o ovário policístico dificulta muito ao início engravidar. Então tem que tomar cuidado. Ju, mas procura ajuda, vai no ginecologista, conversa. Hoje tem tantas coisas, né, para essa reprodução, tem tanta coisa. E não é só reprodução assistida, não, fazer tratamento. Existem inícios de tratamento que são muito eficazes, que muitas vezes podem ser feitos até com comprimidos que estimulam a ovulação. Então procura ajuda, viu, Se Ju? tiver com peso acima, tem que também emagrecer. compromete, né? Tem que emagrecer, porque pode dificultar. Doutor Roberto, meu diretor falou para te dar os parabéns. Isso aqui está maravilhoso, está lindo. A gente agradece sempre, como eu disse no início para vocês. A gente queria fazer essa pauta com o Dr. Roberto. Toda essa orientação, o bom senso, a responsabilidade, o compromisso mudam tudo. E a gente sabe que isso aqui pode mudar a sua vida. Pode mudar a vida de muita gente que está assistindo a gente. Então, você quer saber mais? Dr. Roberto tem um site lindo, que é o www.nutrasaude.com.br. Lá nas redes sociais, no Instagram, você coloca Dr. Roberto Navarro. BR Roberto Navarro. E aí você já encontra. O Nutrasaúde é o site, mas nas redes sociais, Dr. Roberto Navarro, tudo junto. Já encontra o trabalho desse espetacular nutrólogo e clínico geral, que de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, está aqui no Você Bonita. Muito obrigada mais uma vez. Espero ter contribuído, Carol. Parabéns, foi fantástico. Eu acho que isso pode contribuído. salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de muita gente. Muito obrigada, Dr. Roberto. Eu que agradeço.